Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos, mais uma vez aqui no canal Estudar Kardec, para dar continuidade ao estudo, hoje com a quarta parte do estudo, que diz respeito à importância do estudo nas instituições espíritas. E trago aqui para vocês uma matéria tirada da revista Mundo Espírita, que eu iria fazer no vídeo passado, mas estava ficando muito longo, eu deixei para esse, que é de julho de 2005, e está lá, foi extraído da FEP, da revista Mundo Espírita. Tem um outro também, que é a importância do estudo em grupo, da doutrina espírita, extraída do portal Casa Espírita Nova Era. Trabalho também muito bem feito. Ele foi atualizado em 28 de agosto de 2020 pelo nosso querido irmão Edu Medeiros. Ele foi postado pela primeira vez em 27 de 2 de 2017 e ele deu uma atualizada em 28 de agosto de 2020. Ok? E temos aqui algumas questõezinhas que eu mesmo escrevi para a gente conversar. E vamos ver se dá para a gente fechar aí nos 30 minutos dessa quarta parte. Se não der, a gente faz a quinta. Sem problema. O importante é fazer o trabalho, ok? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Que ela está meio... Isso. Eu acho que agora ficou melhor. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho e vamos aqui falar primeiro da revista Mundo Espírita. E no trabalho aqui deles, que eles foram apresentados, eles dizem assim, como é que inicia-se? Afinal, um médium necessita estudar continuamente a doutrina espírita? Perdão, pergunta ele. Não lhe basta a assistência e orientação que receba do seu guia espiritual? Não lhe basta frequentar com regularidade as reuniões mediúnicas? Três perguntas interessantes, né? Estes são os questionamentos dos mais comuns no meio espírita ainda. Podem ser aceitas essas dúvidas quando apresentada por aquele que está começando a conhecer a doutrina espírita e frequentar um centro espírita. Porém, não do espírita, que já está vinculado ao trabalho prático mediúnico. Ou seja, quem já tem o conhecimento tem que estar reciclando e nem questionando mais isso, né? Já é sabedor do que tem que se fazer lá na casa espírita. No livro Desafio da Mediunidade, ditado pelo Espírito Camilo, que é o guia espiritual do nosso querido irmão e médium, né? Claro. Raul Teixeira, na pergunta 53 nós encontramos: há de fato necessidade de estudo para o exercício da mediunidade? Olha que nós estamos falando de um grande médium e de um grande espírito, que é Camilo. Essa pergunta que vou fazer de novo: há de fato necessidade de estudo para o exercício da mediunidade? Olha que pergunta interessante, porque todos nós temos mediunidade, né? Mas ele aqui pergunta sobre
a necessidade de se estudar a mediunidade. Como eu já disse aqui algumas vezes, mediunidade não se desenvolve, mediunidade se educa. Já que a gente tem ela, a gente vai educá-la. Eu não sei bem direito, não vou afirmar, não sei bem direito de quem é esta frase, mas é uma frase correta. Mediunidade não se desenvolve, mediunidade se educa. Vale lembrar que a codificação espírita afirma a importância do estudo para os médios no seguinte ensinamento: as reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médios de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que desejam aperfeiçoar-se e que elas não comparecem não comparecem dominados por toda a presunção de infabilidade. Ou seja, não são infalíveis. No mesmo livro acima, agora na pergunta 58, diz assim: como proceder com os médios que só querem participar das reuniões práticas lá no centro espírita, relegando os esforços gerais pelo estudo e demais atividades institucionais? Médico que só quer saber de ir lá para essa linha mediúnica, não quer saber de fazer mais nada dentro do centro espírita, acha que aquilo lá é o suficiente para se dizer: eu sou espírita. Para mim, no meu modo de ver, é um ledo engano. O médium tem que estudar, sim, estudar tudo, fazer um pouco de cada dentro da casa espírita, né? Ser voluntário, ajudar na manutenção da casa, fazer de tudo um pouco. Será mais útil, conveniente, que o companheiro da ação mediúnica que não pudesse comparecer ao centro espírita para o estudo da doutrina e para a atividade prática se decide pelos estudos. Com o conhecimento é fácil entender e agir racionalmente ante de qualquer situação. Já o fenômeno puramente desentendido pode perturbar, pode converter-se em séria tormenta. Ele não é o primeiro que diz isso, hein? Para a criatura e para o grupo que esteja vinculado. Herculano já falou isso também. O mau conhecimento, a mal aplicação do conhecimento pode levar a prejuízos. Pode sim. Com certeza. Eu já vi acontecer. Acredito que alguns de vocês também já viram acontecer. Falhas na má administração, porque a pessoa responsável, aí eu vou até botar entre aspas, responsável, de fato e de verdade, com conhecimento para administrar uma casa espírita, não conhece de doutrina. Ele leu, viu, sabe ler lá um livrinho, faz alguma interpretação muito vaga, mas esse, por ser já um administrador da casa, não quer saber mais de estudar. Ele já acha que, porque ele é o administrador, ele está isento de estudar, de reciclar, de aprender. Decorar capítulos, questões, para alguns é fácil demais. O importante é compreendê-las e entendê-las e saber interpretar o que elas estão dizendo. Pegar um livro,
Já lá com o livro, por favor, vou pegar isso aqui, por exemplo. Para a gente fazer uma página de abertura. Livro aí qualquer. Fonte Viva, Jesus no Lar. Um desses livros que a gente costuma usar para fazer o nosso trabalho de abertura. Aí você lê lá, que o Chico falou, que Emmanuel veio dizendo, beleza, bacana, aí fecha o seu livro, vamos dar início ao nosso... Ele não faz nenhuma interpretação daquilo que ele leu. Por mínima que seja, ele não interpreta. Ele não traz à baia alguma coisa que ele acabou de ler. Sabe por causa de quê? Porque ele simplesmente leu. Ele nunca estudou aquele livro, ele não viu a profundidade daquilo que ele acabou de ler. Mas bate no peito e diz, eu sou o diretor dessa casa. Não é bem por aí, né? Isso é uma crítica, e é uma crítica construtiva. Queira aceitar ou não. Mas é isso que ocorre. E como está em moda falar, eu venho aqui falar. Eu não vim passar pano em nada. Eu vim trazer aquilo que eu vejo. Em vários lugares. Estou cansado de dizer. Sou muito bem recebido em todos os lugares que eu vou. Mas presto atenção para depois fazer o meu trabalho aqui. Eu não falo o nome de casa e nem nome de pessoa nenhuma. Não cito, jamais citarei. Isso é uma ordem que eu recebi lá de cima. Faça esse trabalho, divulga o trabalho, insiste para que as pessoas estudem, mas sem citar nomes e locais. E eu sou obediente e faço assim. Quando eu cito algum nome, é para dar, exaltar, como eu acabei de falar, do mestre Raul Teixeira. Lá do livro dele. Falo do Chico, falo de Emmanuel. Mas vocês não me verem falando aqui do diretor da casa tal no lugar tal. Não. Isso não vai acontecer nunca aqui no meu canal. Por mim ou por quem quer que seja. Os médiuns espíritas precisam dedicar-se ao serviço de assistência, em qualquer nível. Aos irmãos encarnados em estados de necessidade, precisam saber mais e melhor. Aí a gente já cai lá para o lado do atendimento fraterno. Como é que você vai fazer um bom atendimento fraterno se você não conhece a doutrina? Você só leu, você não estudou. Você leu e não compreendeu, não sabe interpretar. Como é que você vai ajudar alguém? É cego encaminhando cego? É isso mesmo? Com a palavra, o Espírito Emmanuel, conforme se lê no livro Consolador, na Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 392, diz ela: pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando o estudo? Ou seja, eu vou só confiar no meu guia espiritual e não vou precisar estudar? Bem, diz ele, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Quando a gente estuda, que a gente aprende, que a gente sabe interpretar, que a gente pode divulgar para outras pessoas, o primeiro a receber esse benefício somos nós, não são os outros. Somente deste modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada. É Emmanuel que está dizendo, não sou eu. Está lá no livro Consolador, na pergunta 392, para quem quiser ver. Cooperando ele eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem
e a verdade. Ele sendo sabedor, ele está ajudando a si próprio primeiro e aos amigos espirituais. Se o médium espera muito de seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperam de seu esforço. Eu lembro quando de uma manifestação do meu querido companheiro espiritual, ele falou: eu não estou aqui só para te auxiliar, eu estou aqui para aprender com você também. Que tem coisas que você sabe que eu não sei. E tem coisas que você não sabe que eu sei. Eu vou passar para você e vou aprender com você. Isso ele disse para mim. E ele foi aprendendo com o tempo, né? Hoje, estudando mais do que eu, porque ele na espiritualidade estuda mais do que eu, é mais sabedor do que eu, claro. O costume de tudo aguardar o guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma, chegando-se a essa desvirtualmente. Atinge o declive das manifestações e das extravagâncias doutrinárias. A gente vê isso também muito. Tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio da sua tarefa sagrada. Se alguma dúvida permanecer a respeito dos pontos que focamos, não pode ser pela falta de respostas, nem pela falta de clareza das mesmas. Esse desconhecimento doutrinário será decorrência da acomodação preguiçosa dos médios. Médio preguiçoso, né? Não gosta de estudar. Bem como pela omissão dos dirigentes do centro espírita e das reuniões mediúnicas. Está aí. Qual é a função do dirigente espírita? E do dirigente da mediúnica? É fazer com que aqueles que se dedicam ao trabalho, que se entregam ao trabalho, estudem. Nós vamos abrir aqui um trabalho, que eu já tenho até aqui em PDF, ainda não consegui o livro ainda, de um trabalho chamado Curso Básico de Doutrinação de Espírita. É um livro que tem 4 pessoas que escreveram o livro. É um livro muito bom, eu já dei uma olhada por alto, e isso também para mim é importante. E o outro livro que eu também gosto, ele tem em PDF, chama-se Reunião de Desobsessão, de Espíritos Diversos. Momento de acolher os espíritos em desarmonia. É do Paulo Neto. E eu também estou aqui lendo ele. Aí você me pergunta, trabalha na mediúnica? Não. Não trabalho na mediúnica. Eu parei, dei uma paradinha. Eu estou me dedicando a esse trabalho, de divulgar a importância do estudo na casa espírita. Brevemente, talvez, eu volte. Isso vai depender do meu guia espiritual, dizer quando e como eu devo voltar. E vamos finalizar essa parte aqui. Como ainda temos bastante tempo. Diz aqui quase no finalzinho. De vez por todas é preciso que se adote com regra básica para o exercício da mediunidade numa casa espírita. Aqui o médium esteja participando regularmente, ou seja, dando sequência ao estudo das reuniões mediúnicas e reuniões de estudos
das atividades assistenciais espírita a que esteja vinculado, das casas espíritas a que ele está vinculado, entrosando-se com os demais trabalhadores. Isso é muito importante. Sabe por causa de quê? Eu vou falar e vão dizer que é crítica. Não estou preocupado com isso. Mas vou falar porque a gente vê isso acontecer. Em algumas casas. Não em todas. Tem gente que trabalha... Eu já falei isso aqui em outro vídeo, hein? Tem gente que trabalha segunda e quinta. Tem gente que trabalha na terça e na quarta. Não se conhece porque trabalham em dias diferentes. Mas em algum momento, quando você vai fazer um curso, um estudo, curso não, perdão, tira esse nome, apaga isso, faz de conta que eu não falei. Quando você vai fazer um estudo, você vai trazer todo o grupo para aquele estudo. Você vai fazer em 2 dias, vai falar um pouco e depois falar a mesma coisa de novo. É perda de tempo. É uma questão de lógica. Vou fazer para todo mundo. E aí as pessoas têm que se entrosar, têm que se conhecer, saber quem é quem. Tem uma casa espírita que o dirigente, às vezes ele pede, se for de bom tamanho, se tiver de acordo, o médio tiver de acordo, o frequentador lá do trabalho tiver de acordo, ele faz um rodíziozinho. Fulano, você é da quarta, mas não dá para você vir aqui umas quinta-feiras? Tem como você mudar aí teu esquema? Se dá, muda. Se não der, tudo bem. Às vezes as pessoas têm compromisso. Mas o que ele faz? Por que ele faz isso? Para as pessoas se conhecerem, todas elas se conhecerem. Isso é muito legal. Não tem que esperar um dia de uma comemoração qualquer festiva que vá arrecadar alguma coisa para benefício da casa ou de um asilo, de uma creche, seja lá, vamos fazer um almoço fraterno. Aí todo mundo vai se conhecer? Não, vamos fazer isso quando pode, né? Ela abrir mão de um dia e ir no outro para poder conhecer os outros colegas é muito importante. Eu acho que isso é confraternizar também. Né? Eu acho legal. Isso aí é uma ideia minha, não está escrito aqui não, tá, gente? E prossegue. A autoiluminação pelo estudo continuado, que o estudo ele tem que ser continuado, né? Eu vou hoje, semana que vem eu não posso, mas eu vou daqui a... Não é um estudo continuado. É melhor não ir. E bem aprendido pela prática cotidiana dos conhecimentos nobres, assimilado, diz respeito a todos os espíritas. Isso é para todo mundo. Não tem exceção. Só posso vir segunda e quinta. Então você só vai segunda e quinta. Mas quando você se propõe a ir só segunda e quinta, porque eu disse que você tem disponível, vá. Não fique pulando, faltando. Porque aí não é contínuo. No entanto, o centro espírita não há tarefa que seja mais ou menos importante do que a outra. Todas as tarefas são importantes. Mas a primordial é o estudo, é o conhecimento. Todas, com exceção, estão ligadas em igualdade de condições de compromisso. O compromisso que o cara tem com o trabalho na sala mediúnica é igual ao compromisso com o cara que está no atendimento fraterno, que está lá no grupo de estudo. É o mesmo. E para finalizar ele diz assim: que o centro espírita seja ponto de convergência de ideias e de somatório de esforços pelo um bem comum, aonde o trabalho no bem seja dinâmico e foco das ações. E o estudo do espiritismo
seja a força motriz que cada um do grupo como um todo, aonde se caminha sempre em ascensão. Então essa aqui foi a primeira parte lá da FEP. E nós já estamos chegando aqui para o nosso tempo. Então, nós vamos fazer em 5 vezes. Que tal? Para não ficar muito maçante, muita coisa. O povo já não gosta mesmo de estudar e de ouvir palestras e não sei o que lá. Então a gente fazendo assim, em 30 minutos cada uma, eu acho que vai ficar legal. Então só falta uma. E a gente encerra aí o nosso trabalho, ok? Então ficamos por aqui. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus abençoe você, sua casa, seu lar. Que você seja uma pessoa que vá refletir em cima disso tudo que a gente está falando. Pensa, eu acho que eu preciso estudar mesmo. Eu acho que eu preciso conhecer mais com profundidade a doutrina dos espíritos. Não é romance não, gente. Romance é muito legal. É muito bacana. O que a gente fala aqui, quando a gente fala em estudar, é estudar os livros da codificação. É trazer o conhecimento que os espíritos deixaram a Kardec, que codificou, e trazer para si. Para poder exercer um bom trabalho dentro da casa espírita. E toda vez que tiver uma reciclagem, participa. É muito bom. Porque cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento melhor. Mais apurado. O tempo vai nos mostrando determinadas coisas e a gente vai apurando mais esse conhecimento. Ok? Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus. Não se esqueçam. Espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec, é espiritismo sem qualidade. Fui! Um forte abraço, até o próximo encontro.